Hoje é um dia muito alegre para o IBEF, em especial para mim. Nós estamos recebendo o professor Márcio, que é diretor financeiro administrativo da FIPECAF e é professor da Fundação, e que vai hoje dar uma aula, vai conversar conosco sobre custos, ainda mais em tempos de pandemia. São tempos difíceis e a gente precisa buscar sempre conhecimento. E o IBEF se propõe a isso. Temos tido muitas atividades aqui por esse canal, pelo Zoom, e a nossa vocação é network, está um pouco afetada pelo momento, mas também a nossa vocação é compartilhar e disseminar conhecimento. E a FIPECAF é o Centro de Excelência e tem uma parceria já antiga com o IBEF e que muito nos orgulha. Eu agradeço sempre a Adriana Arroio, que nos atende tão bem lá na FIPECAF, ao professor Wellington, que também nos atende tão bem, que é o presidente da Fundação, e ao professor Márcio. Tivemos menos contatos, mas também sempre estivemos juntos, foi de uma simpatia ímpar. Muito obrigado, professor. Esses eventos só podem acontecer graças aos nossos patrocinadores. E eu não posso deixar de destacá-los, eles são os que suportam os nossos custos. Então, hoje, eu não quero esquecer de anunciá-los. A PwC Brasil. PwC é a nossa patrocinadora master, assim como a Unimed Campinas e a Deloitte. Essas três empresas são as maiores patrocinadoras do IBEF Campinas. Temos também, como grande parceira há muitos anos, a Lemos Advocacia para Negócios, e também temos, há um pouco menos de tempo, a Demarest e a Finoc Ustra. Finoc Ustra hoje é conhecida como FIUS, é um escritório aqui de Campinas também, que cresce muito. E atende não só apenas Campinas, mas a região e o Brasil inteiro, talvez até o exterior. Through Connection, we work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding opportunity, building trust, and creating solutions. The ability to connect people and connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte. O mundo pede novas leituras, e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer network e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo. A Unimed Campinas existe para cuidar de você. Em 50 anos, passamos por muitos desafios e vamos passar por mais este. Estaremos juntos. Tenha certeza que com toda a nossa estrutura e tamanho, estamos preparados e prontos para te atender. E agora lançamos a teleorientação, nosso serviço online 24 horas com médicos e enfermeiros, para você ser atendido sem sair de casa, com segurança, pela internet ou telefone. Unimed Campinas. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá,
muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa. Sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas. Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos. Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios.
meu muito obrigado. Eu peço a vocês, quando quiserem, as perguntas serão feitas e serão respondidas ao final, poderão ser deixadas no chat. Temos hoje duas boas notícias que a FIPECAF está oferecendo a todos que estão participando desse evento. A todos que participam desse evento, hoje haverá uma bolsa de estudos de 40% no curso que o professor Márcio ministra à distância. Então, vocês não terão que se deslocar até São Paulo, e é uma bolsa de estudos de 40% na área de custos. Né, professor? Isso mesmo, Marcos. Muito bom dia. Bom dia a todos os participantes deste nosso encontro. Para mim, para a Adriana Arroio, que está comigo aqui, para a FIPECAF, é uma grande satisfação, mais uma vez, estar junto do IBEF, né? Não estamos aí em Campinas, presencialmente, mas estamos juntos nessa parceria, e eu desejo que tenhamos uma manhã bastante agradável de discussões. Obrigado pelo convite, Marcos, Flávio, Giovana, toda a turma do IBEF. E para a pergunta melhor elaborada, a melhor pergunta do dia dessa sessão, aí o desconto é adicional. Em vez de 40%, 50%. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês da FIPECAF, ao professor Márcio e a Adriana, inclusive, não só por estarem dispostos a dar esse curso para todos os nossos associados, aí hoje ainda seremos brindados uma palestra muito boa. Então, meu grande agradecimento a vocês. E perguntas no chat é mais elaborada, 50%, e todos que estão aqui, 40% no preço, no valor do curso de cursos que vai ser disponibilizado em breve pela FIPECAF. Meu muito obrigado a todos pela presença de todos. Estou vendo vários conhecidos aqui. Saúdo os vários amigos, quero saudá-los, quero agradecer a Giovana, ao Flávio, que nos deram todo o suporte para que nós possamos estar reunidos aqui. E, professor Márcio, todos estamos interessadíssimos no que o senhor vai falar. Precisamos da sua informação. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela. Eu fiz aqui um pequeno roteiro, né, para guiar a nossa conversa, tá bom? Vocês podem me confirmar, Adriana, Giovana, vocês estão vendo, ou Marcos, estão vendo a minha tela? Estamos sim. Sim. Ok, obrigado. Ok. Pessoal, então, mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui. Eu preparei aqui alguns poucos slides, apenas para guiar a nossa conversa, mas eu queria, ainda que o professor tenha muito dificuldade com isso, eu quero tentar ser breve para reservar a maior parte do tempo, para que a gente pudesse fazer um bate-papo, né? Ouvir de vocês perguntas e trocarmos experiências da metade para frente do nosso encontro. Tá? Então, antes de falar exatamente do tema, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece a FIPECAF, mas eu queria rapidamente fazer uma breve apresentação de quem nós somos, né? Então, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuais e Financeiras é uma fundação de apoio ligado à FEA-USP, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Lá na FEA-USP, nós temos 3 fundações de apoio, a FIPECAF, a FIA na área de administração e a FIP na área de economia, né? A nossa fundação, ela tem mais de 40 anos de existência e ela vem atuando no mercado sempre em 2 grandes frentes, né? A frente de pesquisas, né? Divulgação do conhecimento, projetos, pareceres, consultorias,
e a frente de ensino, onde nos últimos anos nós criamos a Faculdade FIPECAF, né? E dentro da Faculdade FIPECAF, nós temos cursos de graduação em Ciências Contábeis e Administração, em Gestão Financeira, em Processos Gerenciais. Temos cursos de pós-graduação, MBA e especialização em várias áreas. Temos um curso de mestrado profissional e temos cursos de curta duração de educação executiva, né? Até o dia 16 de março, nós tínhamos cursos presenciais e EAD, e desde então, nesse novo momento que estamos vivendo, né, nós temos uma nova categoria de cursos que são os cursos MOB, que não são necessariamente cursos de ensino à distância, daquele ensino à distância tradicional, mas são cursos que oferecem a mobilidade de os alunos cursarem de onde eles estiverem, no mesmo horário dos cursos presenciais e com 100% das aulas ao vivo. Então, é exatamente um curso presencial, com a diferença de que professor e alunos estão em lugares diferentes, né? Ao longo das nossas conversas, eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, certamente, vocês poderão acessar o nosso site e ter mais informações sobre o que a FIPECAF faz. Uma das áreas muito fortes, né, que nós atuamos é justamente a área de custos, né, pessoal? E aí eu queria começar fazendo para vocês essa pergunta, né? Poxa, por que será que gerir custos é importante, né? Tem muita gente que fala assim, quando a gente começa um curso de graduação, por exemplo, em contábeis, economia, em administração, na primeira disciplina lá que se estuda, né, de negócios, tem qual é o objetivo de uma empresa, né? O objetivo de uma empresa é lucro, é gerar lucro e assim por diante. E, na verdade, pessoal, tudo bem, o objetivo de uma empresa pode ser gerar lucro, mas o custos, ele é uma perninha, é uma peça fundamental nesse gerar lucro, né? Então, eu tentei elencar aqui para vocês algumas possíveis respostas a essa pergunta, né? Então, uma primeira razão por que gerir custos é importante, porque a gente não tem controle sobre a receita. Por mais que eu tente mapear mercado, por mais que eu tente ouvir o meu cliente, por mais que eu tente definir preço, eu não consigo garantir, ter controle ou determinar quanto é que eu vou colocar para dentro da minha organização em termos de receita. Bom, e o resultado de uma organização é fundamentalmente dependente do custo. Por quê? Porque se a receita é uma perna do resultado, a outra perna é o custo. Se a receita eu não tenho controle, o custos eu preciso ter controle para poder chegar no nível de resultado que eu desejo dentro da minha organização. Poxa, por mais que quando a gente pensa em visão contábil, resultado remete a alguma coisa econômica, regime de competência, não há dúvida que todos os custos da organização, sem exceção, afetam o caixa. Afetou o caixa ontem, pode afetar o caixa hoje ou pode sensível de toda a organização. A perpetuidade de uma entidade, ela precisa ser garantida. E nós entendemos, as pesquisas comprovam isso, que a perpetuidade de uma organização, a sua sobrevivência, a sua manutenção, passa fundamentalmente pela gestão de custos. Uma outra razão, pessoal, é muito provável que o nosso ou os nossos concorrentes façam gestão de custos. Então, se o meu concorrente faz gestão de custos e eu não fizer, ele pode ter vantagens sobre mim. Um outro aspecto importante, as pessoas que fazem parte da nossa organização precisam respirar gestão de custos. Da mesma forma como cada colaborador da minha organização faz a gestão de custos na sua casa, é importante que ele pense que todos os dias, em todas as atividades que ele desenvolve dentro da organização, ele precisa fazer gestão de custos. Uma outra questão que nós acreditamos muito
é que sempre há espaço para eu fazer coisas de maneira melhor dentro da minha organização. E fazer as coisas de maneira melhor necessariamente pode impactar custos. Muitas pessoas pensam que aumentando custos, mas eu posso conseguir fazer isso reduzindo custos. E aí eu coloquei nesse quadrinho 8 aí uma série de pontinhos para que você, daí do outro lado, pense em que outras respostas você conseguiria atribuir a essa pergunta inicial e provocativa que eu fiz aqui para a nossa conversa. Eu tenho certeza que essa nossa lista ela pode se estender um monte. Bom, e aí, pessoal, é importante a gente entender o seguinte, se eu estiver convencido de que gerir custos dentro da minha organização é fundamental, é importante, eu preciso pensar como é que eu faço gestão de custos dentro de uma organização. E aí eu queria falar de duas coisas importantes para isso. A primeira coisa, que eu tenho certeza que vocês conhecem, é a Santíssima Trindade da Controladoria. A nossa área de finanças, negócios, business, administração, contabilidade, controladoria, é uma área abençoada. É uma área que também tem a sua Santíssima Trindade. A nossa Santíssima Trindade é o MID, né? O que significa o MID? Mensuração, informação e tomada de decisão. É nisso que nós precisamos nos amparar para fazer uma adequada, uma eficiente, uma ótima gestão de custos. O que significa mensuração? Quer dizer, dizem que a contabilidade é a ciência da mensuração. Então, a nossa organização, a organização em que a gente atua, ela está o dia inteiro realizando transações, ela está comprando, ela está vendendo, ela está produzindo, ela está emprestando, ela está contratando. E todos esses eventos vão ter que ser registrados para que eu possa relatar para o mundo como é que está a minha empresa. Olha, à medida que a empresa vai tomando decisões, à medida que a empresa vai realizando as suas transações, isso vai impactando o seu patrimônio, o seu caixa, o seu resultado. Então, a contabilidade, a controladoria, elas precisam medir esses eventos todos. E boa parte desses eventos, vocês sabem que são eventos que afetam os custos da entidade. Bom, estando tudo devidamente medido, aí eu preciso pensar em informar. Como é que eu reporto? Como é que eu conto para o mundo aquilo que está acontecendo na minha organização? Como é que eu informo aquilo que eu acabei de medir? E tudo isso visando a tomada de decisão, seja de alguém que está dentro da empresa, de um gestor, seja de alguém que se relaciona com a empresa, um banco, um governo, um parceiro e assim por diante. Então, essa é a Santíssima Trindade da Controladoria e que afeta a gestão de custos. Bom, e aí, pessoal, qual deve ser o olhar, qual deve ser o pano de fundo? A ideia é que mesmo em períodos de incertezas, mesmo quando o cenário é muito difícil de vislumbrar o que vai acontecer daqui a uma semana, um mês ou um ano, é fundamental que a gente tenha planejamento. É fundamental que, de maneira formal ou não, as organizações tenham o seu planejamento. E o que essa Santíssima Trindade da Controladoria tem que tentar fazer? Garantir que os planos da organização sejam atingidos. Então, uma gestão de custos eficiente é uma gestão de custos que planeja, pensa com antecedência como deve ser a estrutura de custos da organização e luta diariamente para garantir que aquela estrutura pré-definida, de fato, aconteça. Agora, uma coisa importante que a gente precisa fazer é desmistificar a ideia de que gestão de custos é sinônimo de redução de custos. Poxa vida, eu várias vezes participo de discussões e que eu percebo que, naturalmente, quando se entra no assunto de discussão de custos, alguém vai levantar a mão e vai fazer, olha, porque lá na minha empresa, a gente reduz custos assim, assim e assado. Então, é importante que a gente pense, pessoal, que
redução de custos é apenas uma maneira possível de fazer gestão de custos. Na verdade, a gente vem elencando, professor Wellington e eu, que pesquisamos nessa área juntos há muito tempo, né? O Marcos falou há pouco, o professor Wellington, nosso presidente, que pelo menos a gente consegue identificar 5 diferentes tipologias relacionadas à gestão de custos, como essas que vocês estão vendo aí. Eliminar, reduzir, suspender, trocar, conter ou aumentar. Vejam, gestão de custos pode ser sinônimo de aumento de custos. E aí, o que a gente precisaria fazer na prática? O que nós buscamos fazer na prática, por exemplo, na administração dos custos da FIPECAF? Então, uma primeira questão que a gente sempre se pergunta, e aí essas opções que eu estou projetando aí, não necessariamente elas estão em ordem de prioridade, mas sempre que a gente se debruça sobre um determinado item que provoca custos dentro da organização, a gente pergunta, esse custo pode ser eliminado? Ou seja, esse custo que eu estou incorrendo, ele realmente é necessário? Ele agrega valor para a minha organização? E eu não tenho dúvida que certamente nas nossas organizações há uma pequena lista de custos que poderiam ser eliminados sem comprometer a entrega de valor da nossa organização. Poxa, vencida essa etapa, eu não consigo reduzir esse custo, não consigo eliminar. Tudo bem, aí eu poderia me questionar, é possível reduzir determinado custo? Então, veja, pessoal, nestes tempos que estamos vivendo de pandemia, quantos exemplos, certamente, vocês têm aí para me dar de custos dentro das nossas organizações que a gente não pode eliminar, porque tão logo a gente volte para as nossas atividades normais, muitas organizações estão trabalhando em home office, e em algum momento elas vão voltar a trabalhar presencialmente. Então eu não posso eliminar aquele custo, mas ele pode ser temporariamente reduzido. Por exemplo, eu chamo um determinado fornecedor e converso com ele, olha, o que a gente pode fazer? Nós fizemos uma questão dessa no prédio. Nós chamamos, por exemplo, o provedor de Wi-Fi do nosso prédio e renegociamos o contrato com ele para o período de pandemia. Nós chamamos a operadora lá que cuida das nossas máquinas de fotocópia e renegociamos o contrato. Então, esses custos não estão eliminados, mas por um período eles estarão reduzidos. Há outros custos que eles podem ser totalmente suspensos por um determinado tempo, por um determinado período. E aí, pessoal, o que é importante fazer? Eu preciso listar, eu preciso conhecer cada um dos meus custos e poder aplicar essas várias possíveis regrinhas ou perguntas aí. É possível eu trocar um determinado custo, eu fazer algum tipo de trade-off? Poxa, eu posso trocar sistemas, eu posso trocar fornecedor, eu posso trocar tipo de material, eu posso trocar um tipo de recurso por outro tipo de recurso que me produza o mesmo resultado. Então, tem custo que eu não tenho como eliminar, mas eu posso substituir, eu posso trocar. Eu posso conter determinados custos. Determinados custos já chegaram ao patamar máximo admissível para a minha organização? Ou ainda há espaço para que ele possa, de alguma forma, por alguma razão, crescer? E, finalmente, no mínimo, essas 6 categorias, eu tenho custos dentro da organização que podem ser aumentados. Por exemplo, em muitas organizações, nesse momento, o que está acontecendo? As organizações estão eliminando, ou reduzindo, ou suspendendo gastos, custos com marketing, com divulgação e assim por diante. E, na medida do possível, neste momento, talvez a gente devesse aumentar esse tipo de custos. O mercado deveria entender que a nossa organização está fazendo isso ou está fazendo aquilo, ou está fazendo algo diferente nesses tempos
diferentes, né? Quando a gente pensa numa categoria de custos da qualidade, normalmente a gente classifica os custos da qualidade em custos bons e custos ruins. O que seriam os custos bons? Aqueles que poderiam ser aumentados, como, por exemplo, custos de prevenção. E o que deveria ser reduzido, eliminado? Custos de falhas. Então, sempre que eu busco aumentar os meus custos de prevenção, a minha intenção é que eu consiga reduzir ainda mais os meus custos de falha. Então, tenham isso em mente, pessoal. Os nossos custos dentro da organização deveriam ser gerenciados sempre sobre estas perspectivas. Quer dizer, eu não tenho apenas a perspectiva de redução de custos, mas eu tenho várias outras possibilidades, né? Outras perguntas que a gente precisaria entender. Será que, de fato, eu conheço os custos dentro da minha organização? Será que, de fato, existem planilhas, existem relatórios, existem tabelas que mostrem em detalhes como estão estruturados os custos da minha organização? Será que, além de conhecer e saber quais são os meus custos, eu consigo pensar e entender se esses custos são mais fixos ou são mais variáveis? Se eles forem mais custos fixos, o que isso significa para a minha organização? Isso traz mais problemas ou isso traz mais segurança? E o contrário, e se os meus custos são mais variáveis, o que isso indica? Eu tenho que geri-los de forma diferente da maneira como eu vou gerir os custos fixos? E em termos de diretos e indiretos, o que eu tenho mais da minha organização? Os meus custos, eles são mais facilmente associados a um tipo de negócio, a um tipo de produto, a um tipo de cliente, ou eles são custos mais comuns, mais compartilhados, e que eu tenho dificuldade de saber a quem que eu tenho que alocar? São os chamados custos que dependem de ser rateados. Eu gasto mais dinheiro na minha organização com custos, nas minhas atividades produtivas e de prestação de serviços, ou eventualmente eu estou gastando mais dinheiro na minha estrutura, né? Eu tenho mais custos do que despesas. Isso é adequado para a minha empresa? Poxa, se eu conseguisse levantar as demonstrações contábeis do meu concorrente, eu conseguiria identificar se esse meu concorrente tem mais custo ou mais despesa, mais fixo ou mais variável, né? Na minha estrutura de custos, e também se eu conseguisse identificar na estrutura de custos do meu concorrente, quais custos pesam mais? É mais material? É mais pessoal? É mais espaço físico? É mais sistemas? Mais tecnologia? E isso que eu estou gastando mais faz sentido para a minha organização? Ou tem espaço para um trade-off aí? Tem espaço para uma melhoria, como a gente falou no começo, né? E uma outra pergunta importante que eu preciso fazer na minha gestão de custos é como que esses custos estão sendo alocados. Em muitas organizações, na hora de definir preço, por mais que eu defina preço com base no mercado, ou seja, olhando de fora para dentro, eu necessariamente preciso entender, pessoal, se eu consigo praticar aquele preço que o mercado está propondo. Se aquilo que eu estou praticando vai cobrir o meu resultado, o meu custo, vai gerar um resultado que eu almejo. E a maneira como eu aloco custos, principalmente aqueles que são indiretos, que dependem de algum nível de rateio, eles podem comprometer o resultado ou a decisão se por acaso eles não tiverem sido medidos e alocados corretamente. Então, são algumas provocações que eu estou deixando aqui para vocês, simples de se pensar, mas que eu deveria refletir sobre cada item de custos da minha estrutura. Bom, e aí, uma outra reflexão, eu não sei se vocês estão percebendo, né, mas eu estou colocando todos os slides com títulos na forma interrogativa, né, pessoal? Justamente porque a gente precisa refletir, a gente precisa pensar, né?
E uma das coisas que, desde o dia 16 de março, quando a gente passou a trabalhar na forma de home office, tanto na FIPECAF quanto na FEA-USP, onde eu atuo também como professor, então, a gente começou a se perguntar assim, poxa vida, me parece que gerir custos de lá para cá ficou ainda mais importante dentro da organização, né? E por que que ficou mais importante? Porque tem algumas coisas que a gente precisa se debruçar sobre elas. Então, por exemplo, quantas e quantas organizações, quantas e quantos gestores, quantos e quantos colaboradores têm criar cenários e cenários e cenários sobre até quando vai essa situação que estamos vivendo. Poxa, agora de manhã eu vendo o jornal e aí discutindo, será que São Paulo, capital, muda de faixa laranja para faixa amarela e não sei o quê, e não sei o quê. Então, até onde isso vai, né? Mesmo quando a gente, como estamos fazendo agora, né, tendo reaberturas graduais, vai e volta, né, até quando nós vamos ter incertezas, né? Poxa vida, será que até dezembro deste ano a gente conseguirá sair do cenário de incertezas e voltar, eu diria assim, viver a nossa vida normal, né? Ou ainda isso vai se perpetuar? E quando a gente voltar, quando a gente puder ocupar os nossos prédios, abrir as nossas organizações, receber os nossos clientes, esses nossos clientes irão, de fato, consumir? Eles terão recursos? Eles estarão seguros? Né? Então, eu brinco, né, conversando com a minha família, eu imagino que só vou pisar num shopping novamente daqui uns 120 dias depois que eles forem abertos. Em hipótese alguma, eu quero precisar enfrentar essas filas que eu vejo na TV das pessoas querendo entrar no shopping. Na nossa instituição, onde nós temos um prédio de 11 andares cheios de sala de aula, por mais que o governo fale assim, olha, escolas, vocês podem agora abrir, eu não sei se o nosso aluno vai querer ir para o prédio. Nas escolas infantis, eu não sei se os pais vão querer mandar as crianças para as escolas, mesmo que protocolos sejam estabelecidos. Então, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses e talvez anos. Poxa, então, se eu não sei, mais do que nunca eu preciso dominar os meus custos. Eu preciso conhecer os meus custos. Eu preciso saber de que categoria eles são, se eles são elimináveis, se eles são reduzíveis, se eles são substituíveis, né? E tudo isso, né, pessoal, tentando fazer esse item 6 que eu coloquei aí. Infelizmente, a gente tem visto números e mais números nessa pandemia de empresas que não conseguiram garantir a sua continuidade. Empresas que já encerraram as suas atividades, né? Por mais que tenham tentado suportar. E aí, aquelas que ainda estão por aqui, elas precisam pensar o tempo todo, não só no efeito presente das suas decisões, mas ela precisa ter um plano que, mesmo diante de um cenário de incertezas, ela consiga fazer coisas que lhe garanta a perpetuidade, né? E uma outra coisa importante, né, que eu acho que a gente precisa dizer, diz respeito ao seguinte: uma série de ações estão sendo tomadas em nível governamental, né, por meio de medidas provisórias, que podem ajudar as nossas organizações. E nós devemos, ao máximo possível, utilizar-se disso. Não é imoral, não é ilegal, não é antiético, você só precisa se enquadrar. Agora, dentro dessa linha de se preocupar com o futuro, é muito importante que a gente não pense só no efeito presente de uma medida provisória. Por exemplo, a empresa pode deixar de recolher esse mês o INSS, o FGTS, e recolher daqui 3 meses, daqui 6 meses. Ok, isso é muito importante. No entanto, em algum momento eu vou ter que pagar esse valor. Será que eu estou poupando desde já este valor?
Então, eu tenho que saber usar o máximo possível dessas medidas que estão sendo colocadas. E aí eu trouxe aqui, pessoal, para contar para vocês alguns exemplos de coisas que nós estamos fazendo, né, no dia a dia em termos de gestão de custos, né? Como é que nós estamos gerindo os nossos custos nesta fase de pandemia? Então, uma das primeiras, ou talvez a primeira ação que nós fizemos, nós criamos um comitê de gestão de crise, um pequeno comitê formado pelo presidente, pelo diretor administrativo e financeiro e pelo controller. Esse comitê reúne-se diariamente, sistematicamente, impreterivelmente. E ele fica monitorando tudo o que está acontecendo na instituição e fora dela. Nós fazemos ainda mais, isso já era feito, mas nós fazemos uma gestão diária, profunda do fluxo de caixa. A gente monitora tudo o que está acontecendo, conta a conta, e para garantir que o nosso fluxo de caixa aconteça conforme foi projetado. O tempo todo, a gente está em busca de, num período de crise, identificar oportunidades. E aí eu queria voltar a alguns exemplos que eu disse para vocês, né? Primeiro, um exemplo pessoal, que eu achei muito curioso. Dia desses, eu fiz a minha primeira compra por WhatsApp. Eu fiquei, extremamente simples, mas eu fiquei surpreso comigo mesmo. Eu precisava comprar um produto, os shoppings estavam reabrindo, eu identifiquei uma loja em Jundiaí, eu então entrei em contato com a loja e comecei a conversar com a loja por WhatsApp. A vendedora me mandou vídeo do produto, a vendedora me mandou foto do produto, a vendedora me mandou tudo. E eu não pisei na loja, eu não sei o rosto da vendedora, mas eu comprei o produto, né? Qual foi a única coisa que ela ainda não fez, porque eu acho que ela não teve tempo de se preparar? Criar um mecanismo que eu pudesse pagar eletronicamente. Quer dizer, ela não tinha isso, eu não podia mandar um depósito para ela, e aí eu tive que pedir para minha irmã, que mora em Jundiaí, ir lá levar o dinheiro, né? A minha irmã foi até o estacionamento do shopping, a funcionária saiu da loja, foi até o carro da minha irmã, entregou, pegou o dinheiro e tudo resolvido. As pessoas estão se reinventando, né? Na FIPECAF, nós criamos a modalidade MOB. Então, veja, poxa vida, eu não tenho condições de, no próximo semestre, abrir novos cursos presenciais, porque eu não sei quando eu vou poder ocupar o prédio. E quando eu poder ocupar o prédio, provavelmente os meus alunos que já estão na escola vão querer ter preferência. Então, eu não posso colocar mais alunos novos. O que nós fizemos? Poxa, então, vamos abrir a oportunidade de oferecer o nosso curso Brasil afora, e não apenas para quem tem condições de vir até São Paulo estudar. Poxa, nós antes fazíamos eventos como este apenas presenciais, e nós estamos aqui numa manhã reunidos em quase 60 pessoas de forma online. Quantas viagens nós fazíamos para reunir-se com clientes? E hoje a gente está vendo que a gente dá conta de fazer de outras maneiras. Então, ficar atento às oportunidades, elas são fundamentais, né? Quantas e quantas organizações rapidamente tiveram que aprender a fazer home office e usar o delivery, né? Um outro ponto importante, revisão orçamentária. Muito provavelmente, eu aposto com vocês que em outubro, novembro, quando cada empresa no Brasil e no mundo fez o seu orçamento para 2020, nenhuma empresa previu o efeito Covid. E aí, o que acontece? Eu estabeleci vender tanto, gastar tanto ao longo do ano, e isso tudo mudou. O cenário é outro. Tá bom, e qual é o cenário do segundo semestre? A gente ainda não sabe. Mas a gente tem que exercitar, a gente tem que criar cenários possíveis. Então, uma coisa que é fundamental, enquanto algumas pessoas pensam assim, esse ano não adianta ter orçamento porque a gente não sabe nada que vai acontecer. A gente pensa diferente. Nós estamos, nesta semana, na FIPECAF, reunindo-se com cada um dos gestores para discutir uma revisão, uma nova proposta orçamentária para o segundo semestre, né?
Outro ponto importante, garantir aquilo que foi diferido. Se você pôde se beneficiar de postergar um FGTS, uma COFINS, um INSS, um tributo, qualquer coisa que você faça, que você fez, é importante que você tenha definido desde já como é que você vai fazer para pagar aquilo que você estabeleceu. Então, sempre que possível, esse dinheiro deveria estar aplicado para que no dia que você tiver que pagar, você não tenha ainda mais sufoco do que a gente está tendo. Uma outra coisa que nós tentamos fazer, porque consideramos importante para o nosso negócio, manter o nosso time. Nós não desligamos, e isso não foi fácil, a gente tem feito isso a muito custo, não desligamos nenhum dos nossos colaboradores em decorrência da Covid. E pretendemos não fazer. Felizmente, não precisamos aplicar as medidas de suspensão ou redução de jornada até o momento, né? Então, acho que assim, a gente tem que tentar encontrar outros custos para mexer antes de mexer no time, porque o nosso time é importante, é precioso. E aí uma outra coisa, pessoal, fazer estudos a todo momento. Todos os dias o nosso comitê detecta uma nova necessidade de estudo de viabilidade. Olha, vamos ver qual é o impacto disso, vamos ver se vale a pena fazer isso, vamos ver se vale a pena fazer aquilo. E aí eu tenho que ter o time preparado a prover as informações para que sejam tomadas as decisões. Estão lembrados da questão da Santíssima Trindade? Né? Bom, e caminhando para o final, pessoal, eu disse para vocês que é difícil o professor falar pouco, né? Mas eu estou acabando. Então, eu coloquei esse slide justamente para dizer para vocês o seguinte. Eu, desde 1995, sou formado em Ciências Contábeis e atuo na área de custos. Fui fazer meu mestrado em Engenharia de Produção porque eu queria me aprofundar na área de custos. E eu creio que a maioria das respostas positivas que uma organização precisa para vencer os desafios passam pela adequada gestão de custos. E tanto acredito nisso que, junto com o professor Wellington, nós temos um laboratório de gestão estratégica de custos que já tem mais de 25 anos, o CMS Lab, vinculado à FIPECAF e à FEA-USP. Então, hoje, o Wellington e eu coordenamos esse laboratório, que, repito, tem mais de 25 anos, porque nós acreditamos que gestão de custos é fundamental. Nós estamos concluindo um livro de gestão estratégica de custos, é um livro que não existe no mundo, envolvendo diversas temáticas avançadas e estratégicas de custos, porque nós acreditamos que esse conhecimento precisa chegar ao mercado. Nós tanto acreditamos na gestão de custos que nós criamos na FIPECAF um curso de pós-graduação chamado Gestão de Custos e Negócios. Esse curso que o Marcos falou no começo, esse curso que a gente veio aqui hoje e propôs para vocês, em nome da nossa parceria, essas bolsas de 40%, porque nós acreditamos que as empresas precisam investir em profissionais que dominem custos. E se vocês tiverem a oportunidade de acessar o nosso site e ver o programa deste curso, vocês vão ver o que é um mergulho, o que é uma profundidade, o que é respirar custos. E mais um testemunho, eu tanto acredito em custos, e daí vocês podem até achar que eu já estou partindo para a área da loucura, que eu sou, atualmente, fui convidado a ser vice-presidente da Associação Brasileira de Custos. Eu não sei se vocês sabiam, mas a gente tem uma Associação Brasileira de Custos. Tamanha é a importância desse tema dentro das organizações. E aí, pessoal, eu queria falar para vocês, deixar esse slide, para que vocês pensem que, além de tudo que a gente falou, nós temos uma série de oportunidades e temáticas de custos que talvez ainda não passem pela cabeça das nossas organizações, mas que tenham que ser cuidadas disso. Então, eu falei um pouquinho na nossa conversa sobre custos de concorrentes. Então, como que eu identifico o custo do meu concorrente?
Não sei se vocês já ouviram falar, gestão de custos interorganizacionais. Como é fazer custos junto dos meus parceiros? Custos da qualidade. Será que a minha empresa sabe quais são os custos que ela tem da qualidade ou da ausência de qualidade? Custos logísticos, custos para servir, custos de transação, custo por ciclo de vida, custo na cadeia de valor, custo total do consumidor. Será que a empresa sabe quanto custa o produto que o consumidor está comprando dela para ele usar esse produto até o fim da vida útil? Será que ela não deveria medir e informar para tomar decisões sobre isso? Então, eu estou colocando aqui uma série de temas que, para cada um deles, a gente poderia ter aqui um encontro semelhante a esse nessa manhã, para a gente poder aprofundar. Tá? Tamanha é a amplitude da área de custos. Então, muito obrigado pelo convite e pelo espaço de trazer para vocês aqui um pouco das nossas ideias. Então, agora, eu gostaria de poder ouvi-los um pouco e trocarmos algumas figurinhas. Professor Márcio, obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu acho que nós estamos, eu tenho certeza que nós estamos navegando por tempos que são novos para todos nós, né? E que nós temos o choque no nosso faturamento atual, nós temos o mercado mudando e nós temos um futuro incerto. Então, realmente, o senhor nos expôs com clareza, o senhor nos deu uma luz de como devemos enfrentar esses tempos. Muito obrigado. Bom, gente, lembrando que a melhor pergunta, a pergunta mais elaborada, terá uma bolsa maior, terá uma bolsa de 50%. Eu quero ouvi-los agora. Quero vocês, por favor, ponham as suas perguntas no chat. E eu estou aqui para transmiti-las ao professor Márcio. Eu já vou fazer a primeira pergunta. O Marcos, antes Sim. de você pergunta, eu gostaria só de estabelecer a regra do jogo antes, é importante, né? Legal. Então, a Adriana Arroio, que vocês estão vendo aí numa das caixinhas, é a nossa gerente de marketing e relacionamento. Adriana, fala um oi pro pessoal. Dá um oizinho aí. Ah, tá no mundo. Giovana. Agora sim. Ok. E Oi, aí, gente. se puder, Giovana, deixa o microfone da Adriana aberto, porque a regra é o seguinte, Marcos, as perguntas fáceis eu respondo e as difíceis a Adriana responde. Eu vou mudar um pouco a regra do jogo, professor Márcio, né? Já que você abriu meu microfone, eu vou deixar a pergunta fácil para o Márcio e a difícil para o professor Estevão Garcia, que entrou no nosso evento e é o coordenador do curso de custos. Ótima Giovana, notícia, Adriana. Ótima notícia. Se você puder, Giovana, abrir o microfone do professor Estevão. Professor Estevão. Eu, professor Estevão. Estevão? Bom dia a todos, tudo bem? Esse é o nosso coordenador do curso. Então, as perguntas difíceis vão ficar para o professor Estevão. Bem pensado. Vai lá, Marcos. Professor Estevão, obrigado pelo apoio ao IBF Campinas. Muito nos honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Professor, eu tenho uma suspeita que a maior parte das empresas, principalmente as pequenas, micro e até médias, eu tenho uma suspeita que elas não sabem fazer o custo apropriadamente. Então, elas acabam tendo um preço na venda dos seus produtos um pouco irreal. E as empresas que sabem fazer que têm os seus apontamentos, lógico, sempre há o que melhorar, mas que essas empresas, elas acabam apanhando mais porque o preço de mercado acaba sendo contra delas.
O senhor que está na Associação Brasileira de Custos, que estuda custo há tanto tempo, concorda com essa ideia e o que o senhor quer fazer algum comentário sobre isso? Marcos, o que a gente pensa e acredita frente a pesquisas que a gente vê é o seguinte: as pequenas empresas, elas não têm estrutura para ter uma pessoa especialista em gestão de custos. Quiçá essas empresas têm estrutura para ter um contador próprio, não é verdade? E, infelizmente, no nosso Brasil, o que acontece com os nossos escritórios? Eles só conseguem entregar e vender para as pequenas empresas a parte contábil exigida, tributos, fiscal. Então, assim, eles não conseguem dar uma assessoria. Então, assim, o que eu acho que é um caminho necessário para a gente reverter essa situação, que eu concordo com você que é uma situação real? Então, primeiro, eu entendo, acredito que conhecer e praticar custos é muito mais fácil do que contabilidade como um todo. Então, eu poderia, via dono da empresa, via algum funcionário, aprofundar um pouco mais nisso. E aí, os escritórios de contabilidade poderiam se transformar para dar uma assessoria melhor para que, primeira coisa, a gente conheça de fato quais são os custos. Eu deveria identificar os custos da minha organização. E, a partir disso, de forma simples, adequada à condição daquela instituição, começar a gerar alguns relatórios, começar a gerar algumas informações. Então, assim, quanto mais você conhecer, mais segura poderá ser as suas decisões. Porque, certamente, nós sabemos disso. Muitas decisões hoje, principalmente essas de preço, são no feeling ou na esteira do mercado. Eu vou acompanhando aquilo que o mercado faz. Se o meu concorrente baixar o preço, eu vou lá e baixo também. Será que eu não estou me comprometendo? Será que eu tenho condições de baixar esse preço? Muito bem. Obrigado, professor. Bom, abrindo o chat aqui, o Luiz, do grupo Data Company. Aliás, deixa eu fazer um comentário antes, né? Então, ou seja, é uma boa oportunidade para as pequenas empresas também virem. Os seus empreendedores podem se associar ao IBF e vão desfrutar de condições especiais junto aos cursos da FIPECAF, né? O Luiz, do grupo Data Company, a pergunta dele é: a questão fiscal, por ser um custo de conjuntora, afeta diretamente os estoques e adianta os custos variáveis, custo fixo. Tem um maior controle. Enfim, como o senhor vê a questão tributária na gestão de custos? Esse é um ponto importantíssimo, né? Então, uma das coisas fundamentais, os profissionais que atuam em custos hoje, que se dedicam a custos, ele precisa também se aprofundar, conhecer e se dedicar a tributos. Por quê? Porque isso se tornou um pedaço importante. Então, ponto fundamental, na medida do possível, adequado ao tamanho, a capacidade e a possibilidade da empresa, planejamento tributário. Hoje, a gente tem uma legislação extremamente complexa no Brasil, são muitos tributos, mas que elas me permitem oportunidades interessantes de aproveitar. E muitas vezes eu não estou enquadrado no regime correto, no tributo correto, ou na forma que me gere um montante ótimo de tributo. Agora, esta questão tributária impacta sobremaneira os custos. E aí, alguns exemplos que a gente pode pensar na história dos trade-offs. De repente, eu posso trocar um tipo de material por outro tipo de material, pensando em algum benefício tributário. Eu posso trocar de um fornecedor para outro fornecedor, pensando... Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, relembrando, eu preciso conhecer quais são onde está a minha estrutura de custos e onde os tributos a afetam. E aí pensar em como é que eu posso planejar de forma a encontrar as melhores alternativas. Tudo bem. Bom, a tua pergunta é no mesmo sentido, e é do Gustavo Loretti Ebert, que, como o sobrenome dele é igual ao meu, é o meu filho. Ele mora em São Paulo, ele trabalha em São Paulo, numa das Big Four, e
Então, eu entendo a pergunta dele, vai no mesmo sentido dessa pergunta. Ele foi seu aluno. Professor, bom dia, tudo bem? Parabéns pela exposição. Por mais que entenda a diferença entre custo e despesa, como podemos avaliar o risco tributário no preço? Por exemplo, planejamento tributário ou eventuais provisões. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Acho que foi esse o ponto. Agora, no que tange a custo e despesa, um ponto importante é justamente isso. Quer dizer, a separação típica entre custo e despesa é que o custo é aquilo que eu gasto na área produtiva e despesa tem a ver com a administração, com a parte comercial e tudo mais. E a gente falou mais cedo que muitas empresas não se dedicam muito tempo na alocação correta dos custos. Então, quando eu tenho, por exemplo, gasto com aluguel do prédio onde eu estou instalado, eu estou fazendo a separação correta desse aluguel entre custo e despesa? Por quê? Porque se eu classifico isso com custo, eu tenho um efeito tributário. Se eu classifico como despesa, eu tenho um outro efeito. E aí, quem melhor sabe qual é a melhor forma de classificar? É a empresa. Não é o fisco, não é o auditor. O que a empresa precisa é ter fundamento para isso. Então, cuidar desse aspecto é fundamental, porque isso pode me fazer pagar mais ou menos tributo, hoje ou amanhã. O Antônio Morante, professor Márcio, parabéns pelos ensinamentos e pede desculpas porque teve que sair um pouco antes em função de uma outra reunião. Grande professor Morante. O Mário Santos. Bom dia a todos. A minha pergunta é, como eu posso repassar o valor agregado do meu produto nesses tempos de pandemia? Lembrando que a concorrência será mais acirrada. Ótima pergunta, ótima pergunta. O que a gente tem que tentar fazer, pessoal? Fazer com que o nosso cliente perceba o valor agregado do nosso produto. Então, o que a gente precisa tentar fazer de diferente hoje? Entregar de maneira diferente, atender de maneira diferente. Veja, aí cada situação tem uma condição diferente, mas é muito possível que nesse momento algumas áreas dentro das organizações estejam mais ociosas do que outras. Várias organizações não pararam, mas nem todo mundo está trabalhando no mesmo ritmo. Será que essa turma que está um pouco mais ociosa não conseguiria se aproximar mais dos nossos clientes de alguma forma criativa, e aí a gente tem que botar a criatividade para funcionar, para mostrar para o nosso cliente que a gente pode fazer algo diferente por ele, e muitas vezes usando o recurso atual sem precisar aumentar custo. Então, eu só consigo fazer com que o meu produto tenha um valor agregado para o meu cliente e maior do que o meu concorrente quando o meu cliente perceber este valor agregado. Eu queria voltar no simples exemplo da loja de Jundiaí. Para mim, aquela loja me captou, essa loja me fidelizou pela maneira como ela se dispôs a me atender neste momento de readaptação que as nossas organizações. Ou seja, eu perceber valor agregado ali. Eu prefiro comprar dela do que um concorrente, entendeu? Porque ela me entregou algo a mais e sem aumentar o seu custo. Então, acho que o caminho é esse. Mostrar, evidenciar, dar notoriedade do que eu agrego de valor ao meu produto. E tentar, o tempo todo, descobrir como é que eu agrego mais valor ao meu produto. Ele agradece o Mário Santos. Obrigado, professor. Vou repassar esse feedback para a minha área de vendas. É isso mesmo. Da próxima vez, traga a área de vendas para o nosso encontro. É isso também. E não só vendas, como marketing também, né? Porque tem que contar para todo mundo, né? Assim expande mais. Eu queria dar um testemunho aqui. Lógico, vão me dizer que, de repente, eu estou puxando o saco porque a Adriana está aqui, mas o Estevão é testemunho, o coordenador do nosso curso de custo. A nossa gerente de marketing e relacionamento da FIPECAF
talvez seja, do nosso time de gestores, a melhor gestora de orçamento e custos que nós temos lá. Porque ela diz que não entende nada de custos e orçamento, mas ela leva as coisas ali a ferro e fogo. Entendeu? Então, assim, não precisa ser um especialista em custos para saber gerir os custos, mas eu preciso que a nossa organização crie essa cultura entre os gestores das diversas áreas. Né? Sabe o que acontece, Marcos? Eu tenho que ser uma boa gestora de custos, né? Como é que eu não posso ser uma gestora de custos e saber mexer no meu orçamento se eu estou na FIPECAF? Já imaginou? A minha vida útil teria acabado. Eu tenho, na verdade, eu faço uma boa gestão porque eu tenho um bom parceiro de trabalho, né? Que é o professor Márcio, e a gente discute muito realmente sobre os custos e como ele falou durante o evento, né, nós não reduzimos os nossos investimentos de marketing, na verdade nós fizemos um aumento em muitos detalhes para que as pessoas pudessem encontrar o nosso novo produto, como o professor falou, nós encontramos uma oportunidade de reinventar a nossa forma educacional e para isso a gente precisava fazer um aumento no nosso orçamento e que a gente vem colhendo já os resultados disso, né? Então, isso é muito, de fato, importante. Tá vendo? Muito bom. Por isso que ela trabalha na FIPECAF, né, professor Márcio, né? No processo seletivo dela, teve uma prova sobre custos. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Bom, a Lúcia Andrade, ela comenta que com relação à resposta do Mário Santos, que perguntou sobre o valor agregado, lembrando que a concorrência será mais acirrada, né? E que ela falou, a gente deveria ter gravado a sua resposta. Na verdade, a resposta estará gravada, nós estamos salvando e esse vídeo com essa aula estará disponível no site do IBF, então dá para mostrar para a sua área de vendas e dá para mostrar para a sua empresa inteira essa palestra, tá bom? Aliás, eu agradeço também a Adriana, ao professor Márcio, que liberaram para a gente a gravação desse evento, porque sabem que da importância desse conhecimento, né? Bom dia. O professor sugere mudanças de política e gestão diante da crise? Por exemplo, preocupação com política de baixo giro mediante o aumento de estoques, a alocação de custos indiretos, entre outros? Sem dúvida nenhuma, pessoal. Eu acho que, assim, o que a gente precisa agora? Uma dose de criatividade e adaptabilidade. Então, se eu já conheço bem a realidade da minha organização, fica mais fácil agora eu tentar entender o que vai ser estabelecido. E aí, pessoal, eu acho que a gente precisa pensar em arriscar em algumas coisas, sabe? Eu acho que com o devido cuidado, a gente precisa ter coragem de tomar algumas decisões. Poxa vida, eu não tenho, do governo do estado, uma data certa de quando eu vou poder voltar às minhas atividades. Então, o que eu faço? Eu tomo esta decisão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. No final de maio, nós soltamos um comunicado para todos os nossos colaboradores dizendo o seguinte: até 31 de julho não teremos atividades presenciais, continuaremos em home office. Ou seja, por 60 dias, junho inteiro e julho inteiro, eles saíram da incerteza. Eles sabiam e se sentiram tranquilos, seguros, porque não iam precisar voltar para o prédio, enfrentar transporte, assim por diante. Então, veja, foi um arriscar, porque já imaginou se no dia 30 de junho o governo fala as escolas estão liberadas? Mas isso não foi um arriscar sem pensar, entendeu? Então, por exemplo, os meus estoques, eu preciso olhar para aquele meu estoque, para a característica dele, para o tipo de estoque, e pensar em que tipos de alternativas eu posso dar. E escolher uma alternativa pé no chão e arriscar, e tomar a decisão, porque muitas vezes a gente fica com medo. Sabe, talvez aquela história entre o certo e o duvidoso? Poxa, se tem alguma coisa que você, mesmo que você tenha que perder um pouquinho ou ganhar menos agora, talvez valha a pena você
o que eu acho que é fundamental, reduzir cenários de incerteza. Então, para cada assunto da nossa empresa, para cada política, como foi perguntado, a gente precisa tentar ter um olhar diferente, saber que eu não posso gerir agora da mesma forma como eu vou gerindo no dia a dia normal, quando eu não estou com a figura da pandemia, e pensar um pouquinho, eu vou exagerar, pensar um pouquinho fora da caixa, pensar um pouquinho assim, vamos arriscar e vamos nos antecipar em algumas decisões. Mas é certo que elas precisam ser diferentes, é certo que a gente precisa mudar nesse momento. O senhor está falando, nós tivemos um dos eventos recentes nossos, foi imediatamente após aqueles feriados que alguns municípios decretaram antecipando. Eles decretaram, não, anteciparam. E foi um evento sobre comunicação dentro da empresa, né? E também dentro da empresa e também para o público externo. E uma das participantes fazia a folha de pagamento da empresa. E ela tinha toda aquela rotina, e em São Paulo, em Campinas, nós estamos em Campinas, eu estou em Campinas, foi diferente. Eles decretaram para segunda-feira. Então, na terça, quarta-feira, eles comunicaram que o orçamento seria na semana, que o feriado seria na semana seguinte. Essa coitada dessa moça que tinha folha, que tinha prazo para cumprir, o feriado foi decretado para o dia seguinte, né? Quer dizer, como é que se faz, como é que se administra, né? Quer dizer, no dia seguinte é feriado, quer dizer, é o caos, né? E isso para a pessoa, imagina para uma coletividade que trabalha, para quem trabalha numa empresa, para o público, é um caos, né? Então, realmente, a previsibilidade tem um peso muito bom, né? E aí, Marcos, um ponto que eu acho importante é o seguinte, é muito, muito mais difícil tomar decisões para todo mundo hoje. Às vezes, a gente vê o governo, o prefeito, o presidente tomando uma decisão e a gente critica. Mas imagina se nós estivéssemos no lugar deles. A mesma coisa dentro das nossas empresas. Nós tomamos uma decisão e certamente seremos criticados por um grupo e elogiados por um outro grupo. Mas a missão do gestor é essa, é tentar fazer alguma coisa. E aí, de novo, estar preparado para as mãos. Neste mesmo exemplo que você está dando, o que nós fizemos com relação aos feriados? Como nós estamos tendo todas as nossas aulas na forma online, ou seja, entre aspas, as coisas estão funcionando normalmente e não há deslocamento, nós analisamos qual era o propósito do feriado. E nós decidimos não cumprir o feriado e não suspender as aulas. Ou seja, mandamos um comunicado para todos os nossos alunos, ó, mesmo que o governo, a prefeitura tenha decretado feriado, as aulas permanecem normais. Ponto. Mas veja, tomamos uma decisão. A princípio foi acertada, porque os coordenadores receberam poucas reclamações. Mas é uma escolha que, nesse momento, nós, sociedade, precisamos ter paciência, porque não é possível cobrar que todo gestor acerte o tempo todo, infelizmente, né? Sim. E se o gestor também for uma unanimidade de aprovação, tem alguma coisa errada com ele também, né? Provavelmente. O Luiz, do grupo Data Company, investimos nos clientes, visitação, atenção e cuidado. Isto o cliente vê a preocupação com a empresa dele. Como o professor vê o investimento em visitas e atendimento ao cliente? Falo da minha área, que é custos. Então, ele não a visão no sentido de marketing, de atendimento ao cliente, mas sim na área de custos. Luiz, dá para pensar num tipo de investimento ou num tipo de visita e atendimento diferente que não seja o presencial? Mas, veja, Adriana, eu vou dar um exemplo para eles. A Adriana nos procurou para discutir o seguinte, Márcio, o que nós vamos fazer no Dia das Mães? Porque a gente sempre, no Dia das Mães, Dia dos Pais, oferece algum mimo, algum carinho para os nossos colaboradores. Aí a gente falou, Adriana, pensamos juntos, né? Vamos fazer alguma coisa para surpreender. E
nesse momento de custos, todo mundo segurando, o que as pessoas imaginavam? A FIPECAF não vai fazer nada, vai mandar pelo e-mail marketing um Feliz Dia das Mães para as mães. Aí, a criativa equipe da Adriana pensou, encontraram uma pessoa que faz de forma artesanal bombons caseiros. Encomendaram um bombom caseiro, colocaram numa caixinha de coração toda decorado, personalizaram essa caixinha, dentro dela FIPECAF, pegaram o endereço de todas as mães, contrataram um motoboy e esse motoboy foi entregar na casa de todas as nossas mães. Em torno de 50, então é uma coisa fácil de se operacionalizar. Entendeu? Então, o que a gente tentou fazer? Nesse momento, é melhor a gente evitar trânsito, gente na rua, mas o que a gente pensou? Nós vamos envolver um motoboy, e isso vai trazer mais efeito positivo do que efeito negativo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar em formas alternativas. Muitas vezes, a visita tete-a-tete presencial, ela é fundamental. Não adianta, eu nem precisaria dizer isso. Todos os cuidados são importantes. Agora, como que eu posso pensar em fazer essa visita de maneira diferente, né? Sem precisar? Eu vou me permitir, acho que a pergunta, se eu não me engano, é do Luiz. Luiz, muitos de nós professores, sempre fomos conservadores em entender, só existe uma modalidade de ensino, que é o ensino presencial. Da noite para o dia, todos nós tivemos que aprender a dar aula online. Tivemos que aprender a usar o Zoom, tivemos que aprender a interagir, entendeu? E as coisas estão acontecendo. Então, e aí, sente falta do tete-a-tete? Sente falta. Mas a gente precisa ver o seguinte, esta é a prioridade nesse momento. Então, de que outras maneiras eu posso substituir esse atendimento aí presencial? Daniela Arruda, em meio a essa pandemia, como podemos nos beneficiar na gestão de custos, usufruir dos benefícios do governo, reduzir custos devido ao trabalho home office? Ótima pergunta, Daniela. Então, acho que algumas coisas são importantes. Então, por exemplo, quando a gente consegue analisar o nosso negócio e pensar o seguinte, olha, como eu não sei quando que o governo vai me autorizar a voltar, é possível eu definir, por exemplo, alguma coisa assim, nos próximos 90 dias eu não vou voltar. Se eu não vou voltar daqui 90 dias, tem algum tipo de contrato que pode ser suspenso? Há pouco eu falei, toda empresa deve ter um contrato lá de Wi-Fi. Eu posso suspender esse contrato de Wi-Fi por 90 dias? Então, veja, na medida do possível, se o sistema, se o governo não consegue reduzir a minha incerteza, eu me antecipo e reduzo, desde que eu tenha condições de pensar assim, tomar uma decisão dessa, né? Usufruir dos benefícios, sem dúvida nenhuma, a gente tem que fazer. Agora, por exemplo, pessoal, o que a gente pode fazer? Vamos pegar o exemplo da medida provisória que permite a suspensão do contrato de trabalho e permite a redução de jornada de trabalho. Nós fizemos em detalhes o estudo dessas duas medidas provisórias para entender qual é o impacto disso no caixa da fundação e qual é o impacto no bolso do nosso colaborador. E qual foi o nosso pensamento? Se a gente tivesse que aplicar essa medida provisória, a nossa diretriz é: o nosso colaborador não pode perder um centavo. Então, se o que o governo vai pagar para ele e o que a empresa vai pagar vai fazer com que o salário dele, a renda dele caia, a FIPECAF iria complementar esta diferença, para que ele não tivesse. E mesmo assim, haveria uma economia de custos na FIPECAF. Felizmente, a gente precisa do time todo em campo hoje, atuando. Então, a gente não precisou fazer isso, mas a gente sabe que tem vários setores que não tem como funcionário fazer home office. Então, o que eu estou dizendo? A gente precisa, de forma bastante inteligente, usufruir, sim, de todas as medidas que o governo está propondo. Mais alguma pergunta? Tem a pergunta da Lília aqui, eu acho. Entrou aqui.
Entrou vários, na verdade. A Lilian Zeolo. Bom dia. Nesse cenário de pandemia, o professor acha que estrategicamente é melhor aumentar o giro do estoque ou antecipar compras com descontos e aumentar meu número de estoque de segurança, visto que não temos uma figura clara do futuro? O senhor quer que eu repita? Eu li rápido, quer que eu repita? Não, eu acho que eu entendi. Eu queria que você respondesse, Marcos. Olha, eu tive um problema no meu setor. A China teve sérios problemas de embarque, né? Acho que cada setor tem uma... Então, quer dizer, a gente trabalhar com estoque muito apertado, a gente corre o risco de desabastecimento, né? Agora, o dólar também implica na questão. Eu estive ontem com um amigo, toda vez que o dólar sobe ou desce, eu lembro dele, porque ele está extremamente dependente de dólar. Então, acho que cada caso é um caso, né? Tem que ser bem analisado. Mas lógico, sempre a gente tem que tomar o just. Aliás, houve uma publicação na Folha de São Paulo que o just in time está sendo questionado em alguns setores, né? Lilian, eu acho assim, eu não sei se você consegue rapidamente me dizer aí qual é o seu produto. Eu acho que um ponto fundamental é entender bem estoque do que nós estamos falando, né? E aí você tem que pesar a questão do que desconto é esse que você está tendo e que caixa é esse que você teria que sacrificar agora. Então, assim, eu acho que uma das coisas... Eu estava numa discussão com alguns colegas e aí um deles falou o seguinte: olha, qual é a coisa que nós temos que fazer agora? Sentar em cima do caixa. Sentar em cima do caixa. O que ele está dizendo? O caixa é a coisa mais importante neste momento. Então, nesta filosofia, o caixa é mais importante que o estoque. Então, se você, para antecipar um estoque, porque você está vendo uma oportunidade legal, vai precisar sacrificar o seu caixa agora, você precisa ter muita segurança que lá na frente você não vai ter um problema de caixa, né? Principalmente porque a gente está num nível de incertezas com as nossas receitas, né? Então, tudo depende, de novo, de que tipo de estoque nós estamos falando, de quão vantajosa é essa possibilidade e de qual é a situação do seu caixa. Quer dizer, ter hoje uma reserva, uma certa tranquilidade, é difícil usar a palavra tranquilidade, né? Mas uma tranquilidade com o caixa em dias de hoje é fundamental, principalmente porque a gente não sabe quanto tempo de crise teremos pela frente, né? Bom, então a Lilian. Agora a Patrícia Souza. Professor, acredito que dono de empresa deve conhecer sua empresa no todo. Nessa época de pandemia, eu acho plausível ele, juntamente com o RH, fazer o recrutamento de seus funcionários, pois o rodízio desacertado traz impacto sempre nos custos, principalmente na despesa operacional. Sem dúvida nenhuma, o dono precisa estar por dentro. Aí tudo vai depender de qual é o tamanho da empresa e quanto ele consegue se envolver, né? Então, é fundamental que, por exemplo, na nossa instituição, a gente tenta envolver o professor Wellington, nosso presidente, em todas as decisões. As contratações, hoje nós temos mais de 150 colaboradores. Ele não consegue se envolver em todas, mas ele está muito próximo do processo. Então, se a Adriana vai contratar alguém para a área dela, a gente está sabendo o que é que está acontecendo, a gente vai trocar ideias. E o perfil é definido junto. Então, tudo vai depender do tamanho da organização e do quanto o dono consegue estar próximo. Bom, já tem o ditado lá que diz, né, que são os olhos do dono que engordam o rebanho. Então, precisa estar por perto, precisa estar mergulhado. Agora, então, muito mais, né? Lembrando que também o dono está num período de incerteza, mas ele tem mais histórico e é o grande responsável pela empresa, né?
O Leandro Moreira. Qual a visão do professor a respeito da cultura de custos em startups e negócios de rápido crescimento, cujo objetivo principal é ganhar mercado? E ou pelo menos havia... Não, então, desculpe, me deixa eu acertar a pontuação aqui. Qual a visão do professor a respeito da cultura de custos em startups e negócios de rápido crescimento, cujo objetivo principal é ganhar mercado? E havia, pelo menos antes da Covid, excesso de aporte de capital de risco. Ele possui exemplos práticos de sucesso de implantação de gestão de custos. O senhor possui exemplos práticos de sucesso de implementação de gestão de custos neste ambiente de startups, né? Eu, infelizmente, Leandro, não conheço, é um setor que eu não atuo. O que a gente tem conversado em nível do nosso laboratório de custos é que estas empresas startup, elas não são muito dadas à gestão de custos. Quer dizer, elas têm um olhar muito mais arrojado, um olhar muito mais do investimento, do crescimento, e não tão preocupado com a gestão de custos. Talvez até justamente por conta do aporte de capital que elas acabam recebendo. Agora, dentro do ciclo de vida dessas empresas, em algum momento o custo vai bater na porta. Em algum momento o custo vai pedir para ser cuidado, vai pedir para ser olhado. Eu entendo que as empresas que conseguirem, essas startups, que conseguirem já nascer com uma cultura de uma gestão de custo, lembre-se, e gestão de custo não quer dizer redução de custo, não poder gastar dinheiro, não é isso. Custos podem ser aumentados, lembre-se disso, mas eles precisam ser conhecidos, controlados, eles precisam ser geridos. Então, se a empresa nasce com esta filosofia, a gente já consegue cuidar mais disso. O professor Estevão, certamente, tem nos alunos que fazem o nosso curso de custos na FPCAF já pedidos de orientação de trabalho de conclusão de curso de gente que quer aplicar os conhecimentos de custos em startups. Não é isso, Estevão? Certamente já tem aluno com esse olhar lá dentro. E nós já temos esse olhar dentro da FPCAF. Esse semestre já temos 3, 4 trabalhos em cima de startups, e estão bem interessantes. E depois que os trabalhos estiverem prontos, nós podemos disponibilizar para os associados do IBEF. Ou seja, é um tema muito novo, com espaço para discussões. Marcos, desculpa, eu vou interromper. À vontade. Eu preciso interromper porque já Sim. são 10h25 Sim. e eu preciso cumprir a agenda do meu diretor, senão depois as pessoas cortam o meu pescoço. Eu fico Posso super... fazer uma última pergunta? Eu acho que essa é rápida. Pode a última. Pode a última. Patrícia Souza pergunta: professor, fale qual a perspectiva do turismo e seus impactos nos custos. Tinha que ser essa a última, mas... É para acabar com emoção, né? Essa é com muita emoção. Que dificuldade. Esse é um dos setores que mais está penando, Eu acho que é muito difícil a gente traçar um paralelo agora, porque a gente não sabe quando que isso vai voltar. É motivador quando a gente, por exemplo, vê notícias da Europa. Esses dias eu estava vendo no jornal que a França reabriu em condições normais todos os restaurantes e bares. Pô, isso é um sinal, né? Daqui a pouco a gente vai ter notícias de que os aeroportos estão reabertos. Então, assim, o que eu entendo que a gente precisa primeiro? O turismo, ele vai ser retomado. As pessoas vão voltar a viajar, a passear, a ir a parques e tudo mais. Qual é a grande questão? Quando isso vai acontecer? Entendeu? Veja, esses dias, num aniversário, né, feito pelo Zoom, alguém lançou a seguinte pergunta: qual é o seu primeiro desejo assim que a quarentena acabar, que o isolamento acabar? E a grande maioria das pessoas diz: eu quero viajar. Então, veja, as pessoas sinalizam que elas querem retomar isso. Agora,
o recurso dela vai ser a prioridade naquele momento e quando que ela vai poder fazer isso, né? Então, assim, é uma situação complicadíssima. Na Associação Brasileira de Custos, nós temos um congresso por ano. O nosso congresso é sempre em novembro e esse ano ele estava agendado para João Pessoa. E nós tomamos a decisão, na semana passada, de transformar o congresso desse ano em online, como a maioria das instituições estão fazendo. E por que que a gente fez isso? Qual foi a principal razão? Pela incerteza de como as companhias aéreas estarão em novembro para transportar os nossos congressistas. Então, nós, ano que vem, queremos voltar a fazer presencial, porque é um momento importante do pessoal de custos se reunir. Mas, nesse momento, não dá. Então, quer dizer, é um setor que somente, na minha visão, vai começar a reaquecer em 2021. Né? Mas, quando a gente falar assim, olha, ou temos uma vacina, ou aprendemos a conviver em mais gente, em aglomerações, com menos risco. Muito bem, eu sou muito grato a vocês. Então, bom, os participantes serão contatados ou pela Giovana ou pelo Flávio para terem acesso à Bolsa de Estudos, para serem orientados de como será essa Bolsa de Estudos de 40% no curso que... Marcos, acho que eu posso sugerir uma facilidade? À vontade. À vontade. Posso sugerir uma facilidade? Deve. Eu acho que, assim, todos os presentes que estão aqui, né, a Giovana vai nos passar a lista, e aí os interessados não precisam fazer esse caminho tão quebrado. Eles podem entrar no site da FIPECAF, fazerem a sua inscrição diretamente no curso de custos, e aí, no momento que a equipe de relacionamento, a nossa equipe, neste curso, no nome da Thalita, vai entrar com eles para fazer a negociação financeira, eles podem sinalizar que estiveram presentes no nosso evento. E aí a gente vai fazer a confirmação disso com o IBEF, e aí eles podem seguir, porque aí a gente diminui um pouco o trâmite, né? E facilita um pouco na vida deles. A nossa missão aqui é identificar a tal da pergunta, né? Agora é essa pergunta. Professor Estevão, o senhor assistiu todas as perguntas? Bom, Marcos, eu não entendi. Repete. O senhor ouviu todas as perguntas? Ouvi sim. Ouviu? A gente precisa identificar, Estevão, a pergunta mais adequada com o tema, aquela que fazia mais sentido para a gente conceder uma bolsa de 50%. Lembrando que todos os demais terão 40%. Ok. E aí, qual pergunta? Qual pergunta? Alguém tem alguma... Márcio, você quer sugerir? Eu sou suspeito para falar, mas eu tenho uma sugestão. Então, eu não sei se eu estou enviesado pela pergunta ou pelo comentário que foi feito logo após a pergunta. Primeiro, eu queria muito agradecer pelas perguntas que foram muito legais. Como eu disse no começo, a ideia era a gente fazer um bate-papo legal, uma reflexão conjunta. E aí, o Mário colocou uma pergunta que eu gostei demais, né? De novo, não sei se da pergunta ou do comentário, né? Que foi aquela que ele perguntou sobre como repassar o valor agregado, né? Nesses tempos de concorrência, de pandemia, que a concorrência é acirrada. E o comentário que ele fez depois, vocês estão lembrados, é que ele ia passar esse feedback para a área de vendas dele. Então, se vocês toparem, eu queria sugerir que a premiação aí da Bolsa de 50%, e pessoal, nesses tempos de recursos escassos, 50% de Bolsa, eu acho que é legal. Eu queria sugerir a pergunta do Mário, se vocês concordarem. Mário Santos. Mário Santos. Mário Santos, bom dia a todos. Minha pergunta é como eu posso repassar valor agregado no produto nesses tempos de pandemia, lembrando que a concorrência será mais acirrada. Sim. Obrigado, professor. Vou passar esse feedback para a minha área de vendas. Sim, ele até quer compartilhar o vídeo. Isso, e aí nós vamos comprar, e a gente tem a possibilidade. Eu quero lembrar a todos, acessem o site do IBEF, porque custos é um assunto a ser tratado pela empresa como um todo, né? Isso mesmo. Marcos, eu quero muito agradecer. Eu quero muito agradecer, Marcos. Volta com o relator.
Bom, pô. Marcos, mas foi uma excelente pergunta. Sim. E lembrando sempre que custos não é aquele cara estranho, louco, não. Realmente, como você falou, como o Márcio falou, e até envolve muito bem a Adriana e tudo mais. Custos, todo mundo tem que estar envolvido na empresa. Todo mundo. Então, a do Mário realmente foi muito boa a pergunta e principalmente o feedback dele foi melhor ainda. Não, e ele já está aqui, ó, fazendo pleito, porque ele sabe que o evento está gravado, já está pleiteando para o chefe os outros 50%, hein? Muito bom, Mário, muito bom. Muito bom, Mário. É isso aí, tem que pleitear mesmo, porque eu também faço os pleitos e vou te dar uma dica. A melhor maneira de conseguir a aprovação da diretoria financeira, falo por experiência própria, é levar todos os números aqui, ó. Quanto a números, não tem argumento. Quando você tem um bom número para apresentar, para fazer uma solicitação, o seu diretor fala assim, é verdade, tá bom, você está certo, vou pagar. Bom, como eu disse, o Gustavo Loretti, meu filho, ele pede também o professor Rodrigo Paiva. Será dado. Ele pede para enviar um abraço ao professor Rodrigo Paiva. Tá bom? Rodrigo Paiva é professor do nosso curso de custos. Também. Que bom, tá vendo? Bom, gente, eu acho que a informação pura que nós estamos passando, importante para essa época de pandemia. Nós estamos recebendo aí até um roteiro, né, para ser distribuído na equipe. E quem quiser pode assistir várias vezes esse vídeo pelo site do IBF. Eu não posso deixar de agradecer, então, a participação e tudo, como foi muito bom, professor Márcio. O senhor nos entreteu, foi de uma maneira muito leve, muito gostosa, e o senhor passou conhecimento. Eu estou me controlando aqui para usar um termo que é conhecimento na veia. Né? Você passou, mas de uma maneira gostosa, né? Obrigado, professor Mário, obrigado, professor Estevão, por ter participado conosco. Muito obrigado, Adriana. Você sempre tão gentil conosco e vocês realmente nos enriquecem com a sua amizade e toda vez que vocês passam conhecimento para a gente. Meu obrigado a todos que participaram, a Giovana e ao Flávio, aos nossos patrocinadores, PwC Brasil, Unimed Campinas, Deloitte, nossos patrocinadores master, a Lemos Advocacia para Negócios e a Demareste e Finóquio e Ustra. Escritório de advocacia que hoje a maneira deles é FIUS, F-I-U-S. Meu muito obrigado a todos e vamos fazer o curso. Eu já vou me matricular lá. Custos, vou me matricular lá, tá bom? Marcos, muito obrigada, viu, por tudo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado Bom a dia, todos. tchau, tchau.